Oi? Eu quero que você saiba, Beck, que se eu não fosse me atrasar pra te ver, eu faria esse cara sangrar pelo jeito como ele fala de... Acho que eu mudei. Nossa. Olá. Quem é? Eu não fiz nada disso! Não tem nada nesse mundo que eu não faça por... Joey Goldberg, o personagem protagonista de uma das séries da Netflix que mais tem feito sucesso nos últimos anos. Tenho que assumir que, apesar de ser uma das minhas séries favoritas, o que me motivou a fazer esse vídeo foi um comentário que eu li em um vídeo da plataforma do TikTok, que me levou a reflexões profundas sobre a forma com que as pessoas enxergam esse personagem. O comentário que me refiro é descrito pelo seguinte texto: mesmo com esse final ruim, quem acompanhou a série sabe, Joey Goldberg foi um personagem gigante. Ele é o retrato perfeito do ser humano, tentando se enganar, se achando bom, enquanto faz coisa errada. Pena que a série não soube dar o final que ele e a história mereciam. Quando eu li esse texto, fiquei por um bom momento refletindo sobre isso. Será que realmente a maioria das pessoas que assistiu a série consideram que o Joey é um ser humano nas perfeitas condições mentais e que a série quis representar um perfeito retrato do ser humano com o pior lado da sua natureza? E eu, como psicólogo, depois de ler esse texto, resolvi fazer uma análise psicológica com as hipóteses sobre o possível transtorno que o personagem possui de acordo com as observações dos sintomas que ele apresenta durante a série, assim como as possíveis causas que geraram esses comportamentos. Vamos lá. Contrariando o que a maioria das pessoas podem pensar ao assistir a série, seria impossível que o Joey tivesse transtorno de personalidade antissocial e se caracterizasse como o que no senso comum ficou conhecido como psicopata. No senso comum do inconsciente coletivo, a representação de um psicopata ficou conhecida como aqueles indivíduos que matam outros a sangue frio, sem demonstrar sentimentos de remorso ou culpa em relação a isso. Então, se formos observar o personagem Joey desde a primeira temporada, na qual ele mata algumas pessoas, a tendência, se baseando nessa ideia, é acreditar que ele é um psicopata. Porém, se a gente sair do senso comum e adentrar nas áreas da psicologia e psiquiatria, o transtorno de personalidade antissocial, que assim é chamado cientificamente a psicopatia, em manuais diagnósticos de transtornos mentais como o DSM, que é muito utilizado como referencial para a atuação de psicólogos, esse transtorno é marcado pela ausência de uma característica principal que o Joey apresenta, que impossibilitaria que o personagem possuísse esse transtorno. Então, qual a hipótese do transtorno que mais se adequaria aos sintomas do personagem? A hipótese é de um transtorno de personalidade narcisista, e eu vou explicar de acordo com as observações feitas ao assistir a série. Primeiro quero destacar algumas características básicas presentes no Joey que trazem a confusão entre o transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade narcisista. O Joey é extremamente observador, atento a vários detalhes. É uma pessoa intelectual e que consegue manipular através de mentiras. Inclusive quem assistiu a série percebe como que ele mente que nem sente para conseguir o que quer. Porém, todos esses sintomas são comuns dos dois transtornos. Então, por que eu disse que seria impossível que o Joey tivesse transtorno de personalidade antissocial? Porque a principal característica do transtorno antissocial é a dificuldade na construção de vínculos afetivos e a incapacidade de sentir empatia. Os psicopatas apresentam o que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, no livro Mentes Perigosas, descreve como pobreza de emoções, além da ausência de um senso de responsabilidade, generosidade e a ausência da empatia pelo outro. Se analisarmos essa psicopatologia através de uma ótica biológica e neurocientífica, existem estudos que demonstram que a parte do cérebro responsável por desenvolver o sentimento de empatia e pela construção de vínculos afetivos é comprometida. Voltando para a análise do Joey, quem assistiu a primeira temporada percebe que ele é capaz de criar vínculos afetivos e de sentir empatia, como por exemplo a relação que foi construída entre ele e o Paco, a criança que era o vizinho dele. Muitos podem responder que ele cria esse vínculo e sente empatia devido ao fato dele se ver na figura do menino, pelo que foi explorado nas temporadas seguintes sobre a infância do Joey, que envolve a criação e o ambiente que ele vivenciou com as constantes brigas entre os pais. Porém, independente da causa desse espelhamento, ele era capaz de sentir empatia e de construir esse vínculo, coisas que até onde eu estudei sobre o assunto, seria impossível uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial sentir, o que teoricamente impossibilita ele de ser um psicopata, no modo científico de se ver. Agora, vamos aprofundar na personalidade do Joey e destacar os sintomas específicos que indicam o transtorno de personalidade narcisista. A primeira característica que pode ser observada é uma forte idealização da pessoa que ele busca se relacionar. Quem assistiu a série percebe que o Joey não se relaciona com a pessoa como ela realmente é, e sim por uma ideia dessa pessoa construída pela mente dele, um reflexo do que ele pensa que a pessoa é, ou pelo menos do que ele quer que a pessoa seja. Daí você pode pensar, o Joey não é bem observador? Na maioria das coisas, sim, porém mesmo assim ele não enxerga a pessoa como ela realmente é. Ele fez isso com a Beck, com a Love e com todas as outras. Inclusive na segunda temporada, a Love Queen conseguiu enganar ele exatamente por isso. No final da segunda temporada, quando a Love se revela,
E aí tem todo aquele plot twist. A própria Love dá a resposta do porquê o Joey não descobriu quem ela realmente era. Confiram a cena. O que isso tá acontecendo? Porque enquanto eu via você, quem você realmente é, você tava ocupado vendo a merda de uma fantasia. Uma menina perfeitamente imperfeita. Você viu apenas o que você queria ver. Mas eu tava sempre bem aqui. O tempo todo. Não era tão difícil. Você só precisava olhar. Viram só? A própria Love joga na cara do Joey e de todo o público que assistiu a série e ainda não tinha percebido esse sintoma dele. Mas o que leva a essa idealização do transtorno narcisista? Uma das causas disso, que pode se observar no personagem, é a formação de um sentimento de vazio existencial, que faz com que ele busque preencher esse vazio através da conquista de uma pessoa vista como perfeita aos olhos dele. É a transformação de uma pessoa em um objeto que ele acha que vai preencher a sua significância. Então, é bem comum no transtorno narcisista a busca no outro daquilo que considera não ter em si mesmo. Tudo isso leva à segunda característica, a obsessão por essa pessoa. Como ele acha que a conquista dessa pessoa vai trazer a felicidade para sua existência vazia, ele busca isso constantemente. E toda vez que ele diz se apaixonar, no fundo, é só uma obsessão compulsiva. Essa obsessão leva ao comportamento de Stalker, como foi observado na série. É meio que um efeito bola de neve. Ele não enxerga quem a pessoa é por causa da idealização que foi construída. Essa idealização gera obsessão. Uma hora, a idealização acaba, e essa fantasia é desconstruída. Com isso, ele passa a enxergar a pessoa de fato, e com isso, a obsessão acaba. Se a gente pegar como exemplo, foi o que aconteceu quando ele descobriu quem a Love realmente era. Quando ele descobre, a idealização acaba, e o interesse acaba também. Agora, um outro sintoma bem comum desse transtorno é um comprometimento no senso de moralidade. É bem comum que essas pessoas que têm esse transtorno cometam atos moralmente ou eticamente corretos, mas elas busquem justificar esses atos, seja por qual motivo for. Como por exemplo o Joey, que comete atos errados, mas a justificativa dele para isso é o amor, ou pelo menos a ideia do que ele acha que é o amor. Ele próprio diz na série que uma pessoa tem que fazer tudo o que for preciso por amor. Então ele acha que tudo o que ele faz, as mentiras, as manipulações e até quando ele mata, se justifica porque ele está fazendo tudo por quem ama. Inclusive por causa desse comprometimento no senso de moralidade, pessoas com esse transtorno são bem hipócritas. Quando elas veem alguém tendo os mesmos comportamentos que elas têm, ou similares, julgam essa pessoa, porque sabem que são comportamentos errados. Exemplo, se alguém com um transtorno de personalidade narcisista descobre que alguém trai em um relacionamento, ele vai julgar essa pessoa como horrível. Mas ele pode trair, que ele vai achar alguma justificativa para essa traição. Igual na série, quando o Joey descobre quem a Love era de verdade, e a idealização cai. Ele passa a julgar ela e ver ela como um monstro, sendo que ela tinha alguns comportamentos muito parecidos com os dele. Mas esse comprometimento no senso de moralidade gera um conflito interno neles, porque eles sabem no fundo que as ações são erradas, e tentar justificar elas por seja qual motivo for, gera um conflito. Desde a primeira temporada, o Joey tenta se convencer de que ele era uma boa pessoa. Essa tentativa de se convencer mostra o conflito interno que ele vive. Tanto que na quarta temporada, esse conflito é tão grande que a personalidade dele se fragmenta em duas, gerando um transtorno de dupla personalidade. Um outro sintoma é o fato de que para o narcisista, tudo gira em torno dele. Como a série é feita no estilo de narração, ou seja, é narrada pelo próprio Joey, ela é feita exatamente para que consigamos visualizar a mente do Joey, perceber as coisas a partir da ótica dele. As coisas mais simples que não têm nenhuma relação direta, para o Joey tudo isso vai girar em torno da pessoa dele. Exemplo, uma personagem entra na livraria, e ele começa a analisar ela e observar cada detalhe. Aí chega na hora de pagar, ela dá um bom dia, tudo bem, e entrega o cartão de crédito para ele. O que ele pensa a partir disso? Você me deu um bom dia, tudo bem, quando podia só ter dado um bom dia. Você me entregou o cartão de crédito quando podia ter pago no dinheiro. Você quer que eu saiba seu nome? Você tá flertando comigo? Tipo, da onde que ele tirou essa ideia? Viu só como que ele não é orientado para a realidade, e sim para uma fantasia? É como se ele achasse que tudo é feito para ele, como se ele tivesse um lugar de importância tão grande que tudo girasse em torno dele. Tudo é feito para ele. Por último, o último sintoma observado é a manifestação de um sentimento de grandiosidade e de superioridade que o narcisista tem. Essa manifestação pode acontecer em relação à aparência física, por exemplo, querer demonstrar que é mais bonito que os outros em aparência e ficar se venerando. Mas também pode aparecer em questão intelectual. O Joey, por exemplo, se acha superior aos outros nesse sentido. Ao decorrer da série, dá para perceber que ele se considera mais inteligente que os outros.
Ele fica o tempo todo tipo, olha como é que eu sou mais intelectual e culto que essas pessoas, porque eu leio bons livros, enquanto essas pessoas são superficiais. Olha como é que as pessoas são superficiais. E isso é uma característica narcisista. Agora, para finalizar, vou falar sobre as possíveis causas que geraram esse transtorno e esses comportamentos no personagem. Ao longo da série, temos alguns indícios sociais do que pode ter moldado a personalidade dele, porém eu acredito que tenha sido um conjunto de fatores. O principal deles é a criação dele. Após o abandono da mãe, que culminou no Joey tendo uma parte da infância criada num orfanato, esse abandono acabou fazendo com que ele buscasse a figura da mãe em outras mulheres. É uma busca de amor que ele não teve da mãe, que gerou um sentimento de rejeição a partir do abandono dela. Então é como se ele buscasse a figura inconsciente da mãe em outras relações. A psicanálise freudiana que se aprofunda mais nesses assuntos. Mas além disso, tem outros fatores, como por exemplo, depois que ele já é um adolescente e aí ele consegue sair do orfanato, ele arranja um emprego na livraria do Sr. Mooney. E aí ele foi praticamente criado por ele a partir disso. Só que o Sr. Mooney era um ex-guarda soviético que ensinava o Joey de forma bem severa, com castigos e torturas emocionais. E isso foi construindo, inclusive, a visão de amor que ele tinha. Então todas essas somas de fatores podem ter formado e desencadeado a personalidade dele. Bom, galera, basicamente é isso. Chegamos no final do vídeo. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal para estar me motivando a produzir mais vídeos como esse.